Sim, cara, o 10 Caudas nunca foi só um biju, e tudo isso graças à evolução da obra de Boruto Vortex, que antes do time skip revelaram o que realmente ela é. Porém, vai bem mais além do que uma fonte de poder e se explica do porquê o Boruto vê os mini-jubes como um perigo para o futuro. Por isso, sem delongas, e bora entender tudo isso. Antes do time skip do mangá de Boruto Vortex, tivemos as explicações de como os Otsutsukis evoluem, como eles ganham experiência de vida e poderes, e também o que o Jubi realmente é para esses seres. Então não, o 10 Caudas não é só uma biju. Aliás, ele é a própria energia natural que excede um planeta. Isso nem foi em Boruto que o Kishimoto explicou, e sim em Naruto, na Guerra Ninja, onde o Naruto com seu modo sábio tentou sentir o quão imenso era o poder dos 10 Caudas. Mas a raposa avisou que não adiantaria, e o Uzumaki não ouviu. Mas cara, quando o Naruto se concentrou e sentiu o chakra do Jubi, ele descreveu como um poder avassalador que o 10 Caudas parecia um centro de tudo. Só que este 10 Caudas era o de Naruto Shippuden, bem maior que este de agora, tanto que a Kyuubi alertou sobre, e neste dia descobrimos a imensurável energia do 10 Caudas, mas esta em Boruto Vortex é jovem. A pergunta é, como e quem trouxe ela até a dimensão em que está? Sendo direto ao ponto, ninguém. O Kishimoto não revelou isso em nenhum momento do mangá de Boruto, ou seja, será revelado agora em True Vortex. Afinal, estamos tendo muito envolvimento com essa besta de cauda. De todo modo, este 10 Caudas em Boruto ainda continua tendo mais chakra e sendo mais poderoso do que a própria 9 Caudas. Mesmo ela sendo jovem, obviamente, no modo em que o Code deixou ela é bem difícil de estar poderosa ainda, porque seu chakra está dividido em milhares de partes pequenas. Só que reparem uma coisa, que agora faz muito mais sentido do Boruto ter olhado para os garras sujas e ter dito que podem se tornar uma ameaça futura. E por esta razão, entra a questionável pergunta: como os Otsutsukis lidam com isso? Bom, isso é uma pequena parte de uma extensão do que temos sobre o 10 Caudas, que envolve o Koji, o Shibai e a criação dos Otsutsukis. Porém, atualmente no mangá de Boruto, esta é a estrutura física do 10 Caudas, um corpo alongado e magro, e este era o seu corpo antes. E este era o seu corpo quando o Koji havia dividido 1000 partes dela, ou seja, se agora ela está desta forma, imagina quantos dessas pequenas criaturas o Koji não tem espalhado por aí. Ultrapassam 20.000 garras sujas facilmente, cara. O ponto é que toda essa quantia de mini-jupes podem se tornar ameaças perigosas, porque neste último lançamento que tivemos, a Sarada explicou que eles estão atacando as pessoas por puro instinto. E por que ele se transforma em árvore depois disso? Como ela também explicou, é por conta de que ao devorar um Otsutsuki, se transforma em uma árvore divina. Mas ao devorar uma pessoa, só se transforma em uma pequena árvore, vista como fracasso. Agora imagina esta mesma criatura se conseguisse atacar o Kawaki, transformaria uma árvore bem maior. Mesmo que não desse um fruto tão bom quanto o Boruto, mas transformaria uma árvore bem maior. Mas aí que está, esses Tsumeakas podem ir muito mais longe do que imaginamos. Tudo graças ao Koji. Porém, lembro que eu comentei com vocês da possibilidade do Koji ser consumido, ao invés dele consumir, controlar o Jubi? Então, é exatamente este o ponto, onde tudo iria por água abaixo, e traria muitos estragos, apesar deste não ser o verdadeiro fator aqui. Mas é uma fração do que pode acontecer, porque pela primeira vez o 10 Caudas teria sua consciência e um corpo. Mas o que muitos veem como uma falha, um receptáculo fracassado, um karma branco sem utilidade, serviria de uma outra forma, provando ao contrário do que todos pensam. Afinal, Amado já admitiu que não sabia sobre o karma do Koji, porque foi um caso único que aconteceu. E como Ishiki disse, um karma que é vazio sem o dono da marca. Mas já se perguntou por que o Koji sempre ativa ela durante as lutas? Bom, isso é por conta de que dá mais velocidade e também acesso às experiências de batalhas. Apenas isso, o que significa que o corpo dele tem sim os traços genéticos do Ishiki. Mas é como se não valesse para usar os poderes dele, o que significa que são apenas dados de informações genéticas no corpo do Koji. Olha bem isso, cara, informações genéticas. Agora pensa só uma coisa,
As marcas de gás, que são essas faixas pretas, são os Shinjutsus. Segundo o Amado, o que significa que o Koji também possui o DNA do Shibai. E deve ser por isso que o Ishiki não conseguiu transformar ele em seu receptáculo, mas explicaria do porquê o Karma Branco. Sendo assim, tem traços de Ishiki e Shibai. E só com a habilidade dele o cara já conseguiu criar novas criaturas a partir do Jubi, o que significa que se é um Shinjutsu do Shibai Otsutsuki, então o próprio ser poderia dividir o 10 caudas ao ponto de seu corpo principal se tornar minúsculo também. Sendo desta forma, o Shibai tinha este poder. Mas o Jubi não só serviu a ele como desta maneira, caso tenha feito algo similar ao Koji, como serviu de forma evolutiva. E é dito que o Shibai escapou da morte várias vezes utilizando o método do Karma. Agora a pergunta é, em quem ele implantou o seu Karma? Quem eram esses que aguentariam o seu poder? Bom, pensa só. Se o Shibai podia fazer o que o Koji fez, dividir o Jubi, logo ele poderia marcar uma dessas criaturas, tornando o seu receptáculo e em seguida surgindo novamente a partir dele. Porque um outro ponto que eu abordei com vocês aqui foi que o 10 caudas de Naruto Shippuden era a Kaguya que se fundiu com a árvore divina, na qual os que mal assistiram Naruto não entenderam, e até alguns disseram que a árvore divina tinha vindo com a Kaguya. Agora me explica, como? Pois é, isso está bem fora de contexto. A árvore divina já estava na Terra quando a Kaguya chegou. Sendo assim, teoricamente podemos pensar que um Otsutsuki já veio antes da Kaguya para a Terra e plantou o Jubi no solo. Ou a segunda hipótese, em todos os planetas há uma árvore, e se quiser mais delas, precisa de um 10 caudas. Porém, como mostrado em Naruto também, como a Kaguya se fundiu com a árvore divina e se tornou 10 caudas, então um Otsutsuki, quando se fundir com a árvore, também se torna um Jubi. Ou seja, o 10 caudas de Boruto pode ser um Otsutsuki. De onde e quem será ele? Aí isso não sabemos, mas uma coisa faz sentido. É que cada planeta tem uma árvore divina, e quando absorver o fruto dela, o Otsutsuki pode se tornar o Jubi, para poder ter a evolução do clã por meio dos frutos. Agora a pergunta que fica é, como são a criação dos Otsutsukis? Bom, como mostrado antes de Boruto Vortex, a Kaguya teve suas vontades, e através da união com o humano, teve filhos. Logo, os Otsutsukis também podem ter seus filhos. E isso só mostra que o clã Otsutsuki é muito misterioso, significando que o pai do Momoshiki, por exemplo, pode estar vivo e ser um Otsutsuki superior. Isso só levaria a obra de Boruto para caminhos longos, como a história desses seres. Porque nos últimos 3 capítulos do mangá de Boruto, tivemos as instruções do 10 caudas, inclusive a sua ameaça. E uma pergunta que ficou foi, o que o Boruto sabe e o que o 10 caudas pode se tornar? Além de nós termos pensado na questão do Koji perder o controle, isso é bem fácil de acontecer. E esse é o verdadeiro ponto. Imagina só, o 10 caudas tendo acesso aos traços do Ishiki que estão no Koji. Por mais que o Karma Branco não é de um receptáculo, ele ainda está lá. Além do DNA do Shibai, agora pensa, o 10 caudas tendo acesso à parte do Koji que nem ele sabe, porque o Amado nem deve ter revelado pro Koji o que ele fez. Isso seria uma forma perfeita do Kishimoto trazer um novo tipo de monstro do mangá de Boruto, sem ser Jinchuriki, sem ser estrutura de 10 caudas e muito menos Otsutsuki. Porém, uma nova criatura com forças imensurável. Claro, de início o Koji estaria no controle, porém com o passar do tempo, perdesse esse controle, ou até mesmo o Otsutsuki, que é o 10 cauda, conseguisse surgir através do Koji. E ainda for um daqueles pilares que estão quebrados, porque pensa só, o Jubi ele está exatamente na dimensão que tem os mural desses seres, e 2 deles está quebrado. Agora quem são os 2? Não sabemos. Porém, um deles pode ser o próprio Jubi. E esta criatura ter sido enganada como o Ishiki foi pela Kaguya é uma boa hipótese, é uma possibilidade. Agora o que fica são as perguntas. Quem é o 10 caudas? Como ele veio parar nessa dimensão e o que o Koji fará com ele? Eis as questões duvidosas, inclusive o que o Boruto sabe. Cara, tudo isso tá ficando muito interessante. Então já sabe, se quiser estar aqui no dia de revelarem todas essas questões, é só se tornar membro do canal. E se quiser mais análises profundas, é só ir no próximo vídeo que está aí na tela. Por isso te espero lá, valeu, até breve, fui!